Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha! Papai querido, amado, nós te damos graça, papai, por todos os seus feitos. Somos gratos a ti, papai. Não somos nada sem a tua presença. Não somos nada se tu não estiver conosco, papai. Sim, papai. Em vão, papai, guarda as sentinelas. Se tu não guardar a cidade, em vão, papai. Sim. Por isso eu te peço, papai, abençoe o teu povo. Sim, papai amado. Papai, abençoe para que a chuva, neste momento, diminua. Em nome de Jesus. Para que a tua palavra, papai, seja ministrada. Papai, nós te pedimos que tu alcances, papai, os nossos irmãos que estão espalhados, para que eles venham, papai, para Belo Horizonte, em paz. Tire toda barreira, todo impedimento, no nome de Yalcha, papai. Aqueles irmãos, papai, que estão enfraquecidos, fortaleça os joelhos vacilantes, Assim seja, no nome de Yalcha. E que esta noite tu fales com o teu povo, papai. assim seja, Que tua voz seja audível aos nossos ouvidos. assim seja. No nome de Yalcha, ô Machia. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, a paz de Yalcha. Hoje, dia 6 de janeiro, eu vou colocar o fone aqui mais perto. Hoje, sexta-feira, dia 6, dia de se colher porção dobrada. Mas é só a sexta? Não. É todos os dias. Todos os dias, né? Então, vamos abrir aqueles salmos que diz assim: quando Yal abriu o mar vermelho, e nós dissemos, porque o seu amor é para sempre. Aonde que está essa passagem? Salmo o quê? 37, vamos lá. Salmos 37. Eu vou pedir para os irmãos não conversarem, tá? Aí eu vou manter minha voz firme. Eu creio que aqui todos estão me ouvindo aí. Tá me ouvindo, irmã Rejane? Irmão Ronaldo? Ótimo. Irmã Marlene? Irmã Hanna? Ok. Salmos 37. Vamos lá. Não é Salmo 37 não. Salmos o quê? Baixa 1006. Baixa 1006. 136. Isso. Salmos 136. Presta atenção. Presta bastante atenção, tá? Ó,
Salmo 136 diz assim: aleluia. Só colocar no suporte aqui, muito bom. Diz assim: aleluia, adorado somente ao. Muito bom. Fala assim: celebrai ao, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Marca aí, para sempre. Celebrai o Iau dos anjos, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o mestre dos mestres, porque o seu amor é para sempre. Só ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez os céus com inteligência, porque o seu amor é para sempre. Ele firmou a terra sobre as águas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez os grandes luminares, porque o seu amor é para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu o Egito em seus primogênitos, porque o seu amor é para sempre. E fez sair Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Ele dividiu o mar dos juncos em duas partes, porque o seu amor é para sempre. E por entre elas fez passar quem? Israel, porque o seu amor é para sempre. Mas nele arrojou Faraó e seu exército, porque o seu amor é para sempre. Ele guiou seu povo no deserto, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu reis famosos, porque o seu amor é para sempre. Ele matou reis poderosos, porque o seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor é para sempre. E Og, rei de Barzã, rei de Barzã, porque o seu amor é para sempre. Ele deu a terra deles como herança, porque o seu amor é para sempre. Como herança a seu servo Israel, porque o seu amor é para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, porque o seu amor é para sempre. Ele nos salvou dos nossos opressores, porque o seu amor é para sempre. Ele dá o pão. Ele dá o pão. Marca aí pão. Marca aí pão. A toda carne. Marca aí a toda carne. Ele dá o pão a toda carne, porque o seu amor é para sempre. Celebrai ao Iau do céu, porque o seu amor é para sempre. Percebe que isso aqui é um canto? Isso aqui é um canto para a gente relembrar as coisas que Iau fez. Isso que os israelitas faziam. Eles relembravam as coisas que Iau fez. E eles diziam: porque o seu amor é para sempre. Quem é o amor? Quem é a expressão do amor de Iau? Iausha. Quem entrava em peleja nas batalhas é Micael, mas esse também é chamado de Iausha. Este também é conhecido hoje como? Não, este é conhecido como filho varão. Nós estamos falando de Iausha, Micael, que é também Micael, que no tempo do fim, ele veio em corpo celestial, não foi? Não. Irmã Edna, ele veio como? Corpo terreno. Corpo terreno. Então tá. Então, vamos abrir. Vocês marcaram aí o que eu falei, né? Então tá.
Hã? Tem 26 para sempre. Tem 26 para sempre? Então vamos lá. Abram aí em Romanos. Romanos não, perdão. 1 Coríntios. Quando a gente vê que marcha, ele abriu o mar vermelho, é a representação das regiões celestiais, que o mar vítreo vai se abrir. O mar vítreo vai se abrir. E nós entraremos dentro do campo do exército inimigo. E nós entraremos lá dentro desse campo. E por que que o mar se abre? Porque quem está conduzindo é o anjo das águas. Porque o seu amor é para sempre. A gente vai falar muito isso hoje. Para lembrar os irmãos que se hoje, eu, você, estamos aqui hoje, é porque no meio de 144 mil do exército celestial, 100 foram escolhidos e 200 aqui embaixo, antes de nascer, também foram escolhidos para que pudesse destruir o exército inimigo na representação da cidade de Canaã. Quando Josué chegou na cidade de Canaã, tinha um exército inimigo. Qual era esse exército inimigo quando eles chegaram ali? Irmã Ângela. Não, qual era o nome do exército? O nome da cidade do exército inimigo que estava ali. A primeira batalha de Josué foi qual? Jericó. Isso. Como é que é? Aí o quê? Foi a primeira? Não, foi Jericó. É. Foi Jericó. A Ai foi a segunda. Ela foi depois. Que Josué perdeu a batalha porque tinha anátema no meio do povo. Né? Isso. Aí Josué falou assim: pode um exército pequeno que vai vencer. Chegou lá e eles massacraram o exército de Israel. Aí eles voltaram. E Josué, temeroso, falou assim: por que, Ial? Por que me fizeste isso ao teu povo? Aí Ial revelou: existe o quê? O anátema no meio do acampamento. E o anátema tem que ser tirado. Né? Mas quando nós pegamos essa passagem de Jericó, eles chegaram, e o que tinha lá? Qual que era a referência da cidade de Jericó, irmão Edgar? O que tinha lá? O que era a referência de Jericó? O que era a referência de Jericó? A cidade de Jericó tinha uma referência, o quê? Hã? Não, Jericó. Estou falando a história de Josué. Ele chegou lá, tinha uma referência. Qual era a referência que tinha lá? Que todos conheciam a cidade por aquilo. O quê? Irmão Edgar. Você conhece a história? Sim, eu li várias vezes. É um dos livros que eu mais gosto. Josué. Isso aí que por causa da capa, de Babilônia. Não, isso aí é exército de Ai. Estou falando, lembra? Quando eles chegaram lá, tinha uma muralha. Tinha uma muralha. Agora, vamos abrir lá em Jó. Antes de a gente abrir Coríntios, vamos abrir lá em Jó. Uma muralha, é verdade. Lúcifer imitou. Papai e Al. Visível. Jó 1. 803. Jó 1. Todos estão compreendendo?
Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim, vamos pegar primeiro 1, Jó 1:1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, era um homem íntegro e reto, que temia Yahvé e se afastava do mal. E se afastava do mal. Ó, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas. É mulas? Não. É o quê? Isso. Servos e em grande número. Aí diz assim: era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Viu o anjo, subia do Oriente, com o selo de Al vivo. É a representação desse homem, que é reto e íntegro, diante de Al. Temia Yahvé. Temia. E por que eu falo rico? Porque é a representação de quem? Irmão Murilo. É a representação de quem? De Alça. Por quê? Não. Não. Criador e Al visível. Ele se torna criador. Ele cria junto com o pai dele. Mas ele era o quê? Não. Ele é a mão esquerda, riqueza e honra. A mão esquerda, riqueza e honra. Ok? E Alcha é a riqueza e honra. A representação que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. É o anjo que sobe do Oriente com o selo do Yahvé vivo. É o nosso mestre. Então fala assim, versículo 6, Jó 1:6. No dia em que os filhos de Al vieram se apresentar a Yahvé, entre eles veio também quem? Veio também quem? Satã. O adversário. E Yahvé então perguntou a Satã: de onde vens? Aí ele diz: venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo, vagabundo. Respondeu Satã. Respondeu Satã. E Al disse a Satã agora: reparaste no meu servo Jó? Reparastes no meu servo Yahvé, que é a riqueza e honra? Reparaste nele? Aí ele fala: na terra, de qual terra nós estamos falando agora? Celestial. Estou falando de Alcha, a terra celestial. Na terra, diz assim, ó: na terra não há outro igual. Ó, não há outro igual. Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Yahvé e se afasta do mal. Por que se afasta do mal? Porque não andou com Lúcifer. Isto, porque ele não anda com Lúcifer. Quando você pega as 9 pedras, elas andavam com Lúcifer. Ezequiel 28. Aí, continuando. Ó,
Na terra não há outro igual. É o homem íntegro e reto, que teme a Yahweh e se afasta do mal. Satã respondeu: é por nada que ele teme a Yahweh. Porventura, não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Ao redor dele tinha uma muralha. Tinha uma muralha. Aí, quando nós subirmos, aquele que tomou o reino do norte, ele também tomou o reino do sul. E ele fez uma muralha. A muralha é a representação de quem? Dos filhos de Alcha. Os 144 mil. Aí os querubins fazem uma muralha de 200 milhões ao redor de Lúcifer. E é necessário que os filhos de Ial, visível, de Yalcha Micael, novamente se apresente para apresentar suas obras, porque o exército se apresenta diante do seu comandante, daquele que está arregimentando. E neste momento nós entraremos em batalha, porque nós falamos para Deus, que é Deus com eles. Também Lúcifer prevalece, porque você, Deus, coloca uma muralha ao redor, só que nós vamos arrancá-las. Nós vamos arrancá-las, porque Ial arrancou, Ial feriu, e ele nos ligará a ferida. Ele vai nos ligar a nossa condição de muralha. Só que primeiro tem que colocar as colunas. Filadélfia é o que? Coluna e sustentáculo da verdade. Viu, irmãos? Satanás quis imitar. Ele fez uma muralha de querubins. Só que nós, os 300, estamos subindo. Agora eu pergunto: se Lúcifer tem uma muralha, e é uma muralha grossa, se ele tem uma muralha, essa cidade, conhecida como Jericó, ela era muito conhecida por causa da muralha. Porque ninguém conseguia o quê? Penetrar a muralha. Ninguém conseguia. Muitos exércitos tentavam ir contra a muralha, mas conseguia? Não. É a representação, sabe de quem? Do rei de Babilônia. Porque ninguém conseguia vencer o exército de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Irmãos, nós temos que pensar nas histórias. Ninguém conseguia. E quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele chegou no alpendre, ele falou assim, o que ele falou? Vamos lá nessa passagem? Vamos lá? Está onde? Daniel? Me ajuda aí a encontrar. Eu tenho que falar bem alto para sair no áudio. E se os irmãos não estiverem me ouvindo, me fala.
Tá? Tá todos me ouvindo? Eu vou me basear pelo meu irmão Tony. Se o irmão Tony estiver me ouvindo, os demais vão estar ouvindo também. Irmão Tony e irmão Ronaldo. Então beleza, vocês estão me ouvindo? Então, os dois ali ouviram, a irmã Marlene, a irmã Hanna. Tá me ouvindo, irmã Hanna? Então tá. Aonde que tá? Vamos achar. Aonde que tá? Daniel 4. Aqui é a foto dele, né? Daniel 4, 25. É a foto dele. Daniel 4, 25. Tá? Gratidão, irmão. A irmã Adriana gritou bem alto. 4, 25. Encontraram, irmão? Aí olha só o que ele diz. Tudo isso aconteceu ao rei de Nabucodonosor. Versículo 26. 12 meses mais tarde, passeando sobre o terraço do palácio real, até então ele estava andando a esmo na terra. Agora ele tem um palácio, porque ele disse: subirei até a mais alta nuvem e ali colocarei o meu trono sobre as estrelas, lá em cima, acima das estrelas. Aí ele está colocando o trono dele, entendeu, irmã Hannah? Tá. Aí fala: passeando sobre o terraço, viu que ele é um preguiçoso? Em Jó ele estava passeando, e aqui ele está passeando. É um preguiçoso. Ó, passeando sobre o terraço do palácio real da Babilônia, o rei tomou a palavra dizendo: não é esta a grande Babilônia? Marca aí, grande, marca aí, grande, caiu, Babilônia, a grande, caiu, Babilônia, a grande. Ó, não é esta a grande Babilônia que eu construí para fazer dela minha residência real? Minha residência real, pela força do meu poder e para a majestade da minha glória. Viu? Foi Yahweh que colocou ele lá. E o mesmo Yahweh tirará ele de lá. Aí fala: essas palavras estavam ainda na boca do rei, quando uma voz caiu do céu. Ó, a voz caiu do céu. A voz caiu do céu. Tá? A voz caiu do céu. É a ti que se fala, ó rei Nabucodonosor. Aí você deixa aqui e você vai lá em Isaías 14. E se dirão essa sátira ao respeito do rei de Babilônia. Vamos lá? Isaías 14.
Isaías 14:3. E sucederá no dia em que Iau te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietude e da dura servidão a que foste sujeitado, que entoarás essa sátira a respeito de quem? O rei da Babilônia. Esse é quem? Irmão Bento. Quem que é esse? Lúcifer. Muito bem, irmão. Na ponta da língua. Na ponta da língua. É assim. Lúcifer. Esse é Lúcifer. Se dirá essa sátira a respeito do rei de Babilônia. Como terminou o opressor, como terminou a arrogância, e ao quebrou o bastão dos ímpios, a muralha sendo quebrada. A vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que as pudesse deter. O mundo inteiro repousa, está tranquilo, todos rompem em gritos de alegria. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para nos pôr abaixo. Por quê? Porque ele está lá no alpendre, mocegando. A irmã Léia gosta dessa palavra. Ei, irmã Léia. A irmã Léia lembra. A irmã Léia mocegava lá no trabalho dela. Quando eu falei assim, irmã Léia, mocegando. Aí ela, mocegando. Eu falei, você mocegava lá. Mocegando. Por quê? Tá lá o quê? Desfrutando de algo que não é dele. Ele está se passando por quê, irmão Murilo? Ele está se passando por Iau, respondendo orações. Ele recebe as orações, em vez de entregar para Iau, ele entrega? Não. O que ele faz? Ele responde. E quem que envia as respostas de Lúcifer? Irmão Tony, quem que envia as respostas de Lúcifer nesta terra? Os mensageiros que se disfarçam de anjos de luz, de ministros da justiça. Eles se disfarçam de ministros da justiça, irmão André, para falar o quê? Olha, eis que fala Zeus. Dá seu carro. Assim fala o Zeus. Ele manda te dizer, literalmente, ele manda dizer, e ele responde às orações, abençoando. Por quê? Porque ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança de quanto tempo? Irmã, deixa eu ver, irmã Leia fez uma aliança de 7 anos. Aí ele está o que? Fazendo o que agora? Respondendo orações, perdoando dívidas, colocando o povo para rezar o Pai Nosso. O pai deles. Pai deles, que está no Evangelho Anátema de Mateus. Aí ele fala lá, perdoar os pecados, não é? Não. O que ele fala? Dívidas. Faz link com quem? Com o administrador infiel. Vamos lá? Eu estou voltando nesses pontos para relembrar os irmãos de que lá em cima existe uma muralha e que os querubins
eles fazem trabalho como anjos mensageiros. E eles entram nos filhos de Caim, nesta terra, e falam através dos filhos de Adão também, que tem o espírito de Zeus neles. E eles falam por Zeus. Aí esses querubins, eles descem, pegam as orações e levam até Lúcifer. E Lúcifer responde, mas desde que eles paguem o quê? O dízimo. Eles têm que pagar o dízimo, porque eles dizem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eles falam isso. E eles estão levando à casa do tesouro os dízimos, irmã Edna. Fala alto. Os pastores, eles estão levando os dízimos para a casa do tesouro. O que eles estão fazendo? Eles estão usurpando os dízimos de quem? Não, eles estão usurpando o dízimo de Lúcifer mesmo. Porque nós não somos dízimos dele, nós somos dízimos de Ial. Porque era para Lúcifer entregar a resposta à oração para Ial. Mas ele não foi consagrado como sumo sacerdote, mas ele se passa por sumo sacerdote. Ele responde as orações e fala que é Ial respondendo. Não, é ele que está respondendo no lugar de Ial. E deu o nome de Deus, Zeus. Entendeu, irmãos? Aí, a gente ia aonde? Lucas 16, vamos lá. Por quê? Eles falam assim, ó, Lúcifer fala assim, ó, arrecadem os dízimos. Aí os pastores pegam ali os dinheiros do povo. Aí eles vão comprar carros, mansões, luxo para o seu bem próprio. E Lúcifer fala, agora eu vou perdoar as suas dívidas comigo. Vocês estão me devendo. Vamos lá no administrador infiel. Mas para isso tem que pedir em nome de Jesus. É. Ele falou, tudo se pedir em nome de Jesus, você recebe. Você recebe. Porque quem vê Zeus, quem me vê, vê Zeus. No Evangelho Anátema de João. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem vê Deus, vê Jesus. Quem vê você, vê Ial. E quem nos vê, vê Micael. E quem vê Micael, vê Ial. Ou Ialcha Micael. Tudo é uma repetição. O que acontece com os filhos de Ialcha, acontece também com os querubins. Eles imitam. Vamos lá. Lucas 16. A chuva está diminuindo. Gratidão, papai. Olha, dizia ainda a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Os bens é de Ial. E ele está entregando de mão beijada. É fácil? Você está entregando fácil para eles? Não, eles não estão entregando fácil. Ele abençoa esse mundo. Abençoa? Não. Eles dão o quê? Vitória financeira. Falando que é Zeus que abençoou. Dá para eles o quê? Cura. Falando que é Zeus que deu. Mas isso tudo vem de Ial. E Lúcifer fala que é ele que está dando. Aí quando ele vai cobrar,
os pastores, em vez de entregar o dízimo para Lúcifer, ele pega o dízimo e rouba de Lúcifer, porque é um reino totalmente dividido. Ao contrário dos sacerdotes que estão sendo levantados nos últimos dias, os 300, nós pegamos os dízimos dos dízimos, ou seja, o sumo sacerdote, ele pega o dízimo dos dízimos, que é os 300, e entrega para Aial, porque na lei diz que o dízimo e os dízimos dos dízimos pertencem a Aial. Os dízimos dos dízimos é entregue para o sumo sacerdote, os dízimos é entregue para os sacerdotes. No tempo de hoje, os pastores pegam os dízimos e usufruem e falam: Zeus me deu. Já viu os carros que passam no carro assim, está escrito assim: Zeus me deu, presente de Zeus. Não é isso? Pertence a Zeus. Pertence a Zeus. Aí você fala: quem está dirigindo? Né? Pertence a Zeus. Essa é o que? O engano, o erro neste mundo. E é isso que Enxaial e Alcha explicou no livro de Isaías, o profeta. E Alcha explicou que ele oprime o povo com golpes intermináveis. E o povo fala: bate mais, julga mais, porque eles estão sendo abençoados, não é? Eles estão se deliciando, mas vai se ouvir uma sátira. Como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? Porque Ial quebrou o bastão dos ímpios, a vara do opressor. Quebrou as muralhas. As muralhas de Jericó vão cair. E aí eu pergunto, irmã Márcia, as muralhas de Jericó, elas caíram com o quê? Através de quê? O que aconteceu? Eles oraram, pegaram um martelete, e foram lá derrubar a muralha? Foi assim? Como é que foi? Ou você não conhece a história? Não conhece a história, então vamos perguntar para outro. Não, vou perguntar para outro. Vou perguntar aqui para irmã Marinal. É? Vou tocar das trombetas? Que as muralhas foram ao chão? Não, eles invocaram. Exatamente. Mas primeiro eles tinham que fazer o quê? Invocar, gritar ao redor da muralha de Jericó. É ao redor da muralha. Eles estão o quê? Invocando. Porque Ial disse: depois que se passar o 7º dia, vocês vão novamente com os sacerdotes à frente carregando a arca e tocando a trombeta. Não é isso? Aí eles vão fazer o quê? Eles vão começar a gritar. E Ial disse: com forte grito, gritai, e as muralhas ruirão. É o que vai acontecer lá em cima, quando nós adentrarmos a cidade de Jericó. Os sacerdotes que vão à frente derrubam a muralha, que é o exército de 200 milhões e o rei de Jericó. Por Ial e por Ialcha. E as muralhas caem. Caiu na terra ou caiu no céu? Caíram do céu, lançados para a terra. Mas na terra ainda tem um império reinando. Qual que é o nome desse império? Império Babilônico. Um império que está conforme a estátua de Nabucodonosor, rege ali o Império de Roma. Que agora, quando chega na terra, é o Império Romano, que é regido pelo rei de Babilônia. Aí ele ainda está encabeçando o negócio.
Aí ele desce e vai entrar em quem? Em Emanuel. E aqueles 200 milhões que foram lançados por terra vai entrar em quem, irmã Josi? Pode repetir pra mim que eu estava lembrando. Presta atenção. É. O exército de 200 milhões de Lúcifer vai ser lançado por terra, porque a palavra fala que Micael e seus anjos guerrearam contra Satanás e seus anjos. E eles não puderam vencer, eles foram lançados por terra. Quando esse exército cair, esses 200 milhões vai cair e vai cair com corpo ou sem corpo? Vai cair com o corpo. Com o corpo deles? Sem o corpo. Sem o corpo. Não tem corpo? Não? Lá em cima não. Não tem corpo, irmão? Ah, não faz pergunta É por, difícil não. é por... Tem que ruminar. Tem que ruminar. Tem que ruminar. É por isso que os irmãos têm que vir para Belo Horizonte. Lá fora os irmãos ficam muito dispersos. Você me pegou. Por quê? Porque nós já ruminamos isso e é recente. A irmã estava preocupada em vir para Belo Horizonte, estava ansiosa. Vamos perdoar ela. Pergunta pra outra. Tá? Então vamos perguntar aqui, ó. Vou perguntar aqui, ó. A irmã Marlene. Eles vão entrar naqueles que botaram a marca. Primeira pergunta, na hora que eles descerem, eles vão entrar? Eles vão descer com corpo ou sem corpo? Sem corpo, é escrito? Exato. Eles descem sem corpo, entendeu, irmã Josi? O corpo fica lá. Por quê? Lembra que Lúcifer, ele tem que ser morto para ser purificado o templo, que é a representação do sacrifício de quem? Irmã Diene. Gente, os irmãos estão voando mesmo. O sacrifício de Lúcifer é o que na lei? Tem que se matar o quê? A novilha vermelha. Para purificar o que? O templo. Por isso que fala em Apocalipse 12. Viu o dragão em cor de fogo, vermelho. Papai explicou várias vezes. Ele tem que ser morto para purificar o templo. Quem é essa novilha vermelha lá em cima? Lúcifer. É uma novilha perfeita, irmão Euder? É uma novilha perfeita. Perfeita. Mas a identidade dessa novilha não é perfeita, porque foi achado maldade no meio dela. Ezequiel 28. Aí, irmã Marlene, aí desce Lúcifer sem corpo e o seu exército também sem corpo. E aí? Eles vão entrar em quem? O espírito de luz entra no filho dele. Entra em Emanuel. E os outros entram naqueles que foram botaram a marca. Botaram a marca. Isso. Mas esses são os descendentes de Caim. Vamos lá agora em Atos dos Apóstolos. Já leu Lucas 16? Isso é só a primeira parte. É só para falar do administrador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Presta atenção. Atos 2:1 diz assim: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim seja. É o momento que é um contraponto quando Lúcifer
melhor, quando Emanuel e os seus filhos vão estar reunidos no mesmo lugar. E aquela corja lá de cima vai entrar dentro deles. É uma repetição em contraponto em Atos dos Apóstolos. Ok? Aí, ó, diz assim, versículo 2: de repente veio do céu um ruído. Quando vocês ouvirem o ruído das amoreiras, sabei que o tempo está próximo. É chegado a hora da nossa batalha. Vocês vão ouvir passos das amoreiras. Lá no alto, aonde está plantado a amoreira morta. Fala bem alto, irmão. Levanta aí. Fala bem alto. Isso. Aí, quando eu ouvi o espaço, o outro amoreiro, aí sim, atacar. Viu? Assim seja! Por quê? Porque, primeiro, dando a volta, a representação da história de Jericó. Primeiro, dando a volta. Pode atacar? Não. Volta. Ainda não é tempo, não. Mas quando vocês ouvirem os passos, os ruídos das amoreiras, aí sim está próximo o tempo. Viu? E algo que determina. Por quê? Pode falar. Esse ruído de passos dos querubins lá. Ruído de passos dos querubins. Será ouvido por todos ou só pelos escolhidos, só pelos 300? Presta atenção, irmã. Presta atenção. Quem que lutou contra Jericó? Foi todo o povo? Quem que foi lutar por Jericó? Somente o exército. De auge. Só o exército. Quem foi lutar que o irmão citou ali? Foi toda a casa de Davi? Não. Foi só o exército de Davi. Ok? Então o exército vai ouvir passos. Como assim, irmão? Vai ouvir passos. Irmãos, é uma condição celestial que pela fé a gente crê nesses sinais. Nós vamos começar a ouvir passos celestiais. E a gente vai perceber. Gente, será que eu estou louco? Não. É porque já vai estar se aproximando. Agora vamos entender se aproximar? Papai Alcha disse assim, ó: permanecei aqui em Alxalã, até que do alto desça sobre vocês o Espírito. Quando ele falou isso, ele estava andando quanto tempo com eles? 40 dias. Aí ele fala assim: permanecei aqui, porque vai chegar a festa de... Porque era 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da morte do papai Alcha, ele ressuscitou depois do terceiro dia. E Alcha Micael ali anda com os discípulos de Emaús e depois anda com os apóstolos, ensinando ele as coisas do reino. O que viria após? Ele conta segredos ali. Ali é Alcha Micael. Aí ele fala para eles assim: vocês permaneçam aqui em Alxalã, porque eu vou subir e vai descer sobre vocês o Espírito, Até que do alto seja revestido. e até que do alto sejam revestidos. É o contraponto de que, quando Alcha Micael, ele fala, vocês permaneçam aqui em Alxalã, porque eu vou subir e vai descer sobre vocês o Espírito. E até que do alto sejam revestidos. E até que do alto sejam revestidos. É o contraponto de que,
no momento que nós estivermos subindo, estes de Babilônia vão estar reunidos. E eles vão ser revestidos de poder de quem? Os querubins. Dos querubins. Poder de Lúcifer. E aproximadamente ali o tempo, o inteirinho, o intervalo de tempo dos 30 dias, que eles vão estar adentrando aquilo que o papai explicou, irmãos. Tremendo. No inteirinho do tempo, porque 1260 dias nós subiremos. Aí nós vamos estar ouvindo já aqui Passo das Amoreiras. E quando nós entrarmos lá e lançarmos eles por terra, a palavra fala: no mesmo dia será tirado de Lúcifer as suas vestes, as suas funções, e passado para Gabriel. E nesse inteirinho, eles serão lançados em espírito por terra. E eles vão adentrar os filhos de Caim. Ou seja, aproximadamente nesses 30 dias. É o que o papai Alcha aconteceu com ele. Ele ficou 40 dias aqui, e 10 dias depois, o inteirinho, desceu o Espírito sobre eles. A representação destes dias, o inteirinho deste tempo, que estes de Lúcifer adentrarão aos filhos de Caim. Eu não vou falar tempo que isso vai acontecer, quando que nós vamos ouvir, não estou falando isso, só estou mostrando que é uma representação e uma semelhança parecida no que está acontecendo, no que vai acontecer quando nós subirmos. Primeiro ouviremos passo no alto e vai parecer loucura. Não tenha medo não, porque está perto a vossa redenção. Aí, aquele que invoca lá em Jericó, na passagem de Josué e Alcha, e Al diz para ele: agora diga ao povo, no 7º dia, que é a representação da plenitude do tempo da era Filadélfia, 1260 dias, agora invoca, porque a muralha cairá. Aí aquele vai invocar quem? O filho varão. Ele invoca, e quando ele invoca, o que que acontece? E Al responde. E Al responde do alto: opa, chegou o tempo, é meu povo. E nós diremos: Ial é o nosso Ial. E nesse momento nós subiremos. Ok? Aí, quem é esse que vem saltando pelos montes? Não. Já subiu, irmã. Aí a gente vai lá nessa passagem, que as denominações amam essa música. Quem é esse? E ele vem saltando pelos montes. Qual monte? Ó montanhas, por que invejais a montanha que Ial quis habitar? Esses que invejaram, agora, esses touros de Bazã, vão ver que este agora está vindo saltando pelos montes. Que montes? Os 200 milhões, as muralhas caíram, e ele saltando pelos montes, vai derrubar agora o seu rei, o rei de Jericó. Babilônia ruiu. Caiu Babilônia. Porque primeiro ela cai do céu para a terra, e nós gritaremos. Tudo é uma representação. Maravilhoso. Aí é depois. Mas está certo, porque
se tornou moradia de demônios, de todo tipo de aves impuras. Ok, certinho. Mas ali vai entrar o ministério de Emanuel, Jesus. E vai infundir sobre a imagem, irmã Ione. Hoje a irmã Ione está aqui presente. Irmã Ione, Ial ainda te agraciou, e ó, a chuva diminuiu para você falar, viu? Ó, ó, nesse momento, acho que eu sem voz. Aí, ó. Ó, irmã Ione, papai Alcha, ele derruba por terra, Micael, Lúcifer. Quando cai sobre o reino de Emanuel, Jesus, Emanuel, o espírito de Lúcifer, e a corja sobre os filhos de Caim. Agora, a palavra fala que foi infundido sobre a imagem o espírito. Aí eu te pergunto, irmã Ione, quem é a imagem? Quem é a imagem que é infundido o espírito de Lúcifer? Emanuel. Por que ele é chamado de imagem, irmã Ione? Porque o quê? Ó. Quem é a imagem de Lúcifer? A imagem de Lúcifer é quem? Emanuel. E quem que é a semelhança de Lúcifer? Isto, muito bem. Então agora vai começar o império de quem? De Jesus, Emanuel e o falso profeta. De Jesus, Emanuel e o falso profeta. Percebe? Hoje o ministério é de quem? Esse período agora de tempo. Hã? Agora, irmão? Não, esquece lá em cima. Tá bom. Esse ministério agora de 1260 dias é de quem? Micael, que é a semelhança de Ial. Ok? Que é o contraponto do falso profeta. Esse é o verdadeiro. Aquele que fala por Ial, profeta. E eles saberão que há profeta em Israel. Profeta. E tem também quem? Aquele que tem o Espírito infundido nele. Viu a imitação? Eu só estou ajudando os irmãos a raciocinarem. Porque o que vai acontecer é porque aconteceu. Lúcifer só imitou. No tempo de agora, quem que está, irmã Dani, com o espírito de Ial infundido? Neste momento. Isso. O espírito de Ial está infundido no filho varão. Em que momento que o espírito de Ial entrou dentro de Micael, filho varão? Qual momento? Não, estou falando do tempo de hoje. Lembra não? Irmã Cida. Qual momento que o filho varão foi infundido o espírito nele? Exatamente. O filho varão nasceu.
dia 8 de abril de 2020. Por que que o Espírito foi infundido no filho varão e não foi no momento da imersão daquele que está encarnado? Por quê? Porque o filho varão, Micael, ele nasceu dia 8 de abril de 2020. Mas o papai, ele foi imergido, foi dia 8 de abril? Não. Foi quando? Foi antes. Então eu pergunto, por que que lá ele não foi infundido o Espírito nele? Quero que os irmãos pensem. Irmã Cida. Porque não era o momento. Não era o momento, é a resposta. Mas eu quero algo mais amplo. Irmã Adriana. Ainda estava seguindo a gravação. Não, ele foi imergido no nome de Alcha, irmão. Foi imergido no nome de Alcha. Mas ele não teve ali o Espírito infundido ainda. Por quê? É. Hã? Porque o quê? Não. Não. Irmã Rejane, fala bem alto. Ele estava ligado com Sardes. Isto. Levanta aí, irmã. Fala alto. Ele estava em subjugar de Sardes. Ele ainda estava em Sardes. Ele não tinha sido arrebatado. Não tinha acontecido o arrebatamento. E por que que eu sei que é o momento do nascimento do filho varão que é infundido o Espírito? Irmão Marcos Vinícius. Por que que eu sei que o momento que é infundido o Espírito é no momento do nascimento do filho varão? Por que que eu sei? Não. Esse desperta estava em Sardes. Desperta, desperta. Aí Lúcifer, volta a dormir. Desperta, volta a dormir. Aí quando nasceu, aí é infundido o Espírito. Aí eu quero que me explique. Por que que eu entendo, irmão Marcos Vinícius? Nós entendemos que o momento do nascimento é o momento que o Espírito entrou nele. Sim, mas aí eu pergunto assim, papai Alcha, quando ele nasceu, o Espírito entrou nele? Papai Alcha, que é a alma visível, que estava no corpo do seu filho Alcha, na terra, quando ele veio, ele nasceu, o Espírito entrou nele? Irmão Marcos Vinícius? Não entrou. Ele tinha que crescer em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. Ele cresceu. Calma, irmão. Estou falando papai Alcha. Calma. Papai Alcha que está com a identidade de Al visível. Ok? Já o filho varão, no momento que ele nasce, já é infundido o Espírito. Por quê? Só que papai Al, no momento que ele nasceu na terra, não foi infundido nele o Espírito, e sim só na imersão. E papai Micael, filho varão, nosso irmão mais velho, foi infundido nele o Espírito quando ele nasceu. Por quê? Porque é o início do ministério do filho varão. É a condição que é o início do ministério do papai Ial, visível no corpo de Alcha. No momento da imersão, veio uma voz do céu e falou o quê? Quando ele falou, ele disse: Tu és meu filho amado, hoje te gerei. Quando ele falou para Ial visível, ele estava falando para quem? Irmão Marcos Vinícius? Ele estava falando para Ialcha. Está falando para ele: Hoje eu te gerei. Aí o Espírito entrou nele, não foi? Apontando para a mulher que gera o filho varão no tempo do fim. A mulher que gera a criança
É esta a criança que nos foi dado. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele receberá, será chamado com este nome, maravilhoso. Calma, Marcos Vinícius, maravilhoso. Que mais? Que mais? Que mais? Maravilhoso, conselheiro, Pai eterno, e ao forte, Pai eterno e príncipe da paz. Viu? A criança que nasceu dia 8 de abril de 2020, esta criança que tem o Espírito infundido ainda como criança, porque ele foi gerado onde? Foi gerado na terra ou foi gerado no céu? No céu, porque ele tomou a posição do seu pai. Então quando fala, este é meu filho, hoje te gerei. Meu filho, você agora está no meu lugar. E você vai ser gerado. Você vai ser gerado. Agora eu pergunto para os irmãos. Se ele foi gerado no momento que o papai Alcha recebeu a imersão, irmão Robson Magela, no momento que ele recebeu a imersão, o Espírito desceu sobre ele, não foi? Aí, aquele momento ali é a representação de quê? Na lei. Não, na lei. No momento que o papai Alcha foi imergido, ok? Desceu uma pombinha do alto. É o espírito em forma corpórea de pomba. Adentrou dentro de quem? Dentro do corpo de Alcha, que estava com a identidade de Al visível. E ali se tornou um ser completo. Na lei, ali é a representação de quê? Na lei, a representação dos dois cordeiros. Os dois cordeiros. Que tem que ser imolado com quanto tempo? 1 ano. Então, naquele momento, o ministério do papai Yalcha, que é Yal visível, começou. Mas também o ministério de quem? Do outro cordeiro, de 1 ano. Os dois juntos no mesmo corpo. Passou-se 1 ano, o cordeiro é o quê? Imolado. Então, quando fala que ele foi gerado, é porque o cordeiro que nasceu é de 1 ano. Ele gerou um cordeiro dentro do cordeiro. E no tempo do fim, esse cordeiro é como que imolado. Foi imolado um dia. Não foi imolado hoje. Ele foi imolado lá atrás. Você foi gerado para iniciar o ministério do papai, os dois cordeiros. E no tempo do fim, ele se apresenta como cordeiro que imolado. Como que imolado. E o papai Micael, filho varão, não é chamado de Yalcha. Ele é chamado de filho varão. Micael. Mas ele é Yalcha? É. Que é também o cordeiro. Como que imolado. E ainda como criança é infundido nele o Espírito. Por quê? Qual a representação que a gente lembra? Não, representação de qual profeta? Samiel. Foi entregue no templo. Com quanto tempo? 3 anos e meio.
Aqui é um cordeiro que está sendo apresentado para o abate? Não. É quem? O filho varão sendo apresentado para o exercício do templo. Para exercer a função sacerdotal. Samuel, ainda quando criança, foi dado para ele o quê? Um efode. O efode é a representação de quê? Do sumo sacerdote. O sumo sacerdote chama como, irmão Edgar? O sumo sacerdote chama como? Como ele chama? Qual o nome dele? Qual o nome do sumo sacerdote? Eu sei. Irmão Edgar. Qual o nome do sumo sacerdote? Ah, Yalcha. Ah! Ah! Ó, irmão. O nome do sumo sacerdote. Yalcha. Qual que é o nome do sumo sacerdote? Yalcha. Então, quando ele crescer em graça e conhecimento diante de Yalcha, que é Yal, e dos homens, eles voltam para a condição de Yalcha, que é o sumo sacerdote, que é também o Espírito. Porque não se coloca um candelabro debaixo da cama, mas se quer iluminar toda a casa, se coloca ele no alto, para que toda a casa fique repleta de luz. Qual casa? O templo, que está em trevas. Ok? Então, o filho gerado no tempo do fim é aquilo que foi dito: este é meu filho amado, hoje te gerei. Gerou quando? No tempo do fim, 1260 dias. No final ou no início? Irmão Ed Cleiton? No final. Ah, irmão, foi no final? No início. É no início. Ah, não, no final dos tempos. Não. No final dos 1260 dias ou no início dos Não, 1260 no dias? início, ele É nasce e claro. começa a contar. É claro. A partir do momento que a criança nasce, é dito no alto: esse é meu filho amado, que foi gerado. E ele está agora passando pelo deserto. 1260 dias. Aí, vamos abrir a passagem em 1 Coríntios, que a gente ia ler, mas a gente teve que ir lá atrás, contar a história, porque nós temos o nosso irmãozinho que chegou agora, o irmão... Gilvan. Nosso amado irmão Gilvan. Aí a gente tenta fazer uns luminares lá atrás para o irmão já ir captando, né? Sim. E agora entendendo que o filho varão, quando ele foi gerado na terra, é infundido nele o Espírito, porque ele é o Espírito que entrou em papai Yalcha. Então, Yalcha, tu és meu filho amado, hoje te gerei. Gerou naquele tempo. E ele fica no lugar do pai dele por um tempo. Entendeu? Por pouco tempo. Só que quando ele fica no lugar do pai dele, ele ainda não é confirmado. Entendeu? Então ele só exerce a função no lugar do pai dele. Ali ele ainda não se tornou Yal, não, em nenhuma condição. Ali ele só foi gerado. Quando o papai morre, que é o ministério de 1 ano, sacrifício perpétuo, ele morre, aí é confirmado Yal nele. Por isso que papai, ao expirar, fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí é confirmado Yal nele. Mas ele foi confirmado na terra? Ele foi confirmado como Yal do palácio de marfim? Não, ele foi confirmado como Yal que exerce a função no lugar do seu pai. Yalcha Micael no lugar de Yal. Lembra? Yal visível não veio com o corpo do seu pai? No corpo do seu filho? Agora o filho volta para dentro do seu próprio corpo. Porque ele perdeu o corpo, irmãos.
Yahusha Micael, irmã Josi, quando ele troca de lugar com seu pai, Ial, visível, Ial visível vem com o corpo dele, lá em cima ele ficou sem corpo. Por quê? O corpo de Ial visível ficou no Palácio de Marfim. E o corpo de Yahusha veio para a terra, com o Ial visível. Ou seja, quem que ficou então lá em cima no templo? O Espírito, que é chamado também de Yahusha, porque tu és sumo sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Então o Espírito, que é Yahusha, é o Espírito de Al, ficou no templo. Aí ele desce, vê o seu pai nascer, anda com seu pai, o seu exército acompanhando junto com ele, por isso que ele é chamado de Ial dos exércitos. Ok? Sim. Quando ele morre, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A alma volta para a luz inacessível, a alma que é Ial visível volta para a luz inacessível. Agora, irmã Liriamar, por que que ele não volta para o Palácio de Marfim? Por que que ele não voltou para o Palácio de Marfim? Porque ele foi sobressaltado. Isto! Porque ele foi sobreexaltado, voltando para a sua glória. Vamos lá nessa passagem, gente, em Coríntios? Vamos lá? 2 Timóteo? Qual é a primeira? Não, essa não. Essa não. Essa não. Estou falando de alma. Calma. É 2 Timóteo 6 ou primeiro? 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6, 14. Os irmãos precisam entender isso. Esse é o maior segredo da história da humanidade. É verdade. Porque nas denominações, quem aqui foi de denominação vai saber o que eu vou falar agora. Quem não foi, vai entender o que eles falam. Eles falam que os 3 é 1 e o 1 é 3. Que é a trindade. Mas quem está compreendendo isso agora, está compreendendo que Yahusha e Micael é a mesma pessoa nas regiões celestiais. Mas quando Ial visível vem no corpo de Yahusha na terra, eles não são a mesma pessoa. Eles não são pessoas distintas. Ali é Ial visível no corpo de Yahusha, e do lado dele um anjo, o anjo do mestre. Quem? Yahusha. Yahusha, o anjo do mestre, Yahusha. Ok? O mestre é o espírito. O espírito é Yahusha, o candelabro, a haste principal. Aí, ali na terra, os dois não é a mesma pessoa, são pessoas distintas. O que nas denominações do Evangelho de João fala, que ele, o Pai, é o mesmo na terra. Não é. Na terra são pessoas distintas. E Yahusha está na condição de espírito, porque está sem corpo. Está o ser incompleto. Está só a alma e o espírito. E Yahusha, Micael, está só alma e espírito. E Ial visível, com o corpo, está só corpo e alma. Aí, eles andam juntos, mas não está infundido. Até chegar o momento da imersão. O cordeiro tem que ser lavado. Entendeu? Quando o cordeiro é lavado, o cordeiro é de 1 ano. Mas ele tem 1 ano? Não, mas ele já foi lavado. Para ser apresentado no templo. Porque um dia para Ial também é como se fosse 1 ano. E 1 ano é também como se fosse um dia. Então o cordeiro foi lavado para ser apresentado no templo. E quem que vai apresentar o cordeiro no templo? O sumo sacerdote, o espírito. Quem? Yahusha Micael.
Aí ele, no corpo do seu pai, ele adentra na imersão. O espírito em forma corpórea de pomba está doidinho para se unir ao seu pai, porque eles sempre andavam juntos. Aí eles se fundem, um só corpo, com corpo, alma e o espírito. Quem é o espírito? É Yahweh invisível, que está no corpo de Yahusha. Ok? Ok. Isso seria inteiro. Ali se torna o ser inteiro. Por quê? Porque você tem a condição de que lá atrás ele se tornou espírito que dá vida. Quem que se tornou espírito que dá vida? Irmã Adriana? Yahusha. Isso. Yahusha se tornou espírito que dá vida. Dali por diante, ele carrega o espírito de Yahweh todo o tempo. Ele fala por Yahweh. Ok? Mas ele não ultrapassa a vontade do seu pai visível. Ele faz o trabalho junto com o seu pai. No final dos tempos, por um pouco de tempo, lá no céu, eles se separam. Quando o papai entra no corpo dele e fala, eu vou ir no seu corpo, que é o sacrifício, que Yahweh invisível pediu. E ele desce no corpo do seu filho Yahusha. E o corpo dele fica no palácio de Marfim. Entendeu? Já no templo, não ficou corpo nenhum, ficou somente o espírito. Aí o espírito tem liberdade. Só que ele não pode ir no palácio de Marfim, porque ele está o ser incompleto. Aí ele tem que fazer o quê? Descer. Para quê? Para ajudar o seu pai. Aí ele vai trabalhar com o seu pai agora na terra. Aí no nascimento do papai Yahusha, ele se apresenta. Quem que se apresentou? Yahusha Micael. E de repente, um exército de anjos se apresenta com ele. Porque ele é o Yahweh dos exércitos. Mas ele está na condição de Yahweh ali? Não. Ele está na condição de comandante. Ok? Ok? Ok. Está na plenitude do Espírito, mas não está na condição de Yahweh. Aí eles vão andar juntos. Quando eles concluem o ministério do papai Yahweh visível no corpo de Yahusha, é na morte. Na morte é confirmado que agora ele pode se tornar Yahweh. Mas ainda precisa de algo. O quê? Ele ser investido na realeza. Então ele não pode ainda subir no palácio de Marfim, mas ele pode exercer a função de Yahweh. Qual a função de Yahweh? De falar por Yahweh. Entendeu? Então ele começa a fazer o quê? A andar nas eras das igrejas. Aí ele sobe para o templo e o Espírito tem liberdade, e ele vai fazer o quê? Vai adentrar aos filhos de Adão. Entendeu? Mas que momento que ele entra nos filhos de Adão? Depois que ele perde de novo. Não é perder, né? Que no primeiro momento foi vontade de Yahweh ele ficar sem corpo. Mas no segundo momento foi a invasão do templo. Ok? E o corpo dele fica no templo. O corpo de quem? De Yahusha. Entendeu? Por quê? Porque Yahweh já foi para a luz inacessível. E quando ele sai de lá do templo, ele sai sem o corpo. Assim como nós deixamos o nosso corpo lá e descemos. Descemos como espírito. Atos dos Apóstolos. E fomos entrando em cada um dos filhos de Adão. Até o momento de que fomos o quê? Despertados. Só que é preciso acontecer algo, irmãos. É preciso acontecer algo para a gente conseguir ser despertado.
A gente precisa, sabe o quê? A gente precisa achar o reino. Só que nós já achamos. Por quê? Aí nós vamos ler lá em Lucas. Vamos lá? Lucas 17, versículo 36. Lucas 17, o quê? 36. Não, não é 36 não. 37. É, perdão, é isso mesmo. O fariseu no 20 ali, ó. Eu quero pegar aqui no 20, ó. Vamos pegar no 20. Os fariseus aqui é a representação do mensageiro de Sardes. Tá? Presta atenção. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o quê? O reino de Al. Respondeu-lhe: a vinda do reino de Al não é observável. Não se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Al está no meio de vós. Agora eu falo para vocês. Quem estava no meio deles naquela época? Yalcha, que é Yal visível, no corpo de Yalcha. Mas era o corpo de Yalcha, que é o reino. Então, o segredo é, tem que achar o corpo. Quem achar o corpo, acha o reino. Uma corrida contra o tempo. Vamos achar o corpo. Aí, os discípulos, entendendo a mensagem do Pai, eles falam, lá embaixo. Vamos pegar aqui no versículo 34. Ó, versículo 33, presta atenção. Quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la. Fazendo link com Saul Paulo. Ele falou assim, se o homem pensar somente nas coisas dessa vida, é o mais miserável de todos os homens. E quem perder a sua vida, vai o quê? Conservá-la. Olha, conservá-la. A conserva. Conserva, aquele que se conserva. A conserva a gente entendeu. Quem que é a conserva? É o sal. Que representa quem? O sal. A conserva representa quem? O Espírito. Que conserva. Ok? Aí fala, ó, duas mulheres, não melhor dizendo, 34, digo-vos, naquela noite, dois estarão no leito, um será tomado e outro deixado. Viu? Duas mulheres estarão moendo o quê? Juntas. Quem é essas duas mulheres, irmão Moacir? Isso. Filadélfia, vencedor, atento, e Sardes, desatento, ou seja, vestes sujas. Aí fala, estão sujando as vestes. Uma será tomada e outra será deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então, onde, mestre? Onde, mestre?
E Alça lhes respondeu: onde estiver o? Onde estiver o? Onde estiver o corpo, ali também se reunirão as águias. Esse foi o tema do nosso primeiro encontro. Aí, nós vamos lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Todos encontraram? Diz assim, ó. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo. O que é o corpo? Quem é o corpo aqui que está sendo apresentado? O corpo de quem? O corpo de Alça. Não é o corpo de Ial, é o corpo de Alça. Aí ele fala: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Que é dado por vós. Aí, nós vamos lá. O pão é o corpo. O pão é o corpo. Nós vamos lá onde? Em Eclesiastes. Eclesiastes. Lança teu pão sobre a água. Eclesiastes 1. Eclesiastes 11, 1. Cuidado, não é eclesiástico, é Eclesiastes. Eclesiastes 11, o quê? Presta atenção, irmãos. Ó, joga teu pão sobre a água. Agora ele está convocando: vinde a água. Por que ele está convocando vinde a água? Porque ele tem o... Ele tem o... Agora a gente está vendo algo maravilhoso que o papai já nos ensinou. Pegou o corpo. Agora a gente está vendo, põe aqui, Marimó. Põe no lugar do corpo. Põe no lugar do corpo. É por isso que eu não sei. Eu não sei. Os irmãos chegou e falou assim: ô irmão, senta aqui na cadeira aqui do papai. Eu falei: não. Senta aqui, irmão. Não. Uns 4 falou: não, não vou sentar. Não vou. Porque aqui é o lugar do corpo. Né? Então presta atenção. Ó, joga teu pão sobre a água. O que o papai falou, irmã Diene? Que o pão é o quê? Por que ele falou que o pão é o corpo? Isso. Não, não é isso. Dentro do que nós estamos explicando. A irmã hoje está com dorzinha de cabeça, não está nem raciocinando. Irmão André, por que o papai Ial, no corpo de Alça, falou isto? Ele pegou o pão e partiu e deu a eles. E ele diz: isto é o meu corpo. Por que ele falou que aquilo era o corpo dele? Uma educação sexual. Mas fala. O corpo. Tem mais. Eu entendo até. Tá certo.
Tá certo, tá errado não, tá certo. Irmão Rodrigo, hã? Por que que o papai no corpo de alça fala, isto é o meu corpo? E ao visível está falando, isto é meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu corpo. É o corpo dele mesmo? Então quem que está falando? O Espírito que está nele, está falando com os discípulos. Este é meu corpo, que o papai Al teve que vir se sacrificar. Por isso que dentro do corpo tem os 2 cordeiros. Isto é o meu corpo. Aí os discípulos falam, mestre, onde vai estar o reino? Aonde estiver o corpo, ali estarão as águias. Aí lá em Eclesiastes fala, lança o teu corpo, o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, 1260 dias, vocês vão encontrá-lo. Vai encontrar onde? No templo! Vai encontrar o corpo no templo. Mas ele falou, parte ele como memória. Porque chegando lá vocês vão lembrar quem sou eu e quem é vocês. E como no espelho, face a face, nós veremos quem ele é. E ele, quem somos nós. Ou seja, saberemos, o reconheceremos, é o papai. Porque nós encontramos o corpo aqui embaixo, que é o reino. Para 1260 dias, ele indo nas águas, lá na frente, 1260 dias depois, o 7º e também o 8º, também encontrará o seu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Aí quando ele parte com os discípulos de Emaús, ele parte o pão. Porque ele está falando do corpo. Assim que ele partiu o pão, a memória deles voltam. Porque quem que dá a memória de volta? O Espírito, que é Yalcha, que é o corpo, que é o pão. Então, quando estamos partindo o pão, estamos vendo que lá em cima e aqui embaixo, os 2 cordeiros, eles se foram mortos. Lá em cima perdeu-se o corpo, aqui embaixo deu-se o corpo por nós. E ao Supremo falou, eu quero seu filho amado. Não quero não. Precisa não, agora eu sei que tu me amas. Você vai morrer no lugar dele. Mas Iá não pode se apresentar aos homens. Então ele vem no corpo do cordeiro. Quem? Yalcha. Cordeiro imolado. Então Yalcha vem, Yal visível vem dentro do corpo de Yalcha. E quando eu, você, nós partimos o corpo, nós estamos lembrando de quem é o filho varão de fato. Ele é Yalcha. Aí ele fala, eu ansiei muito por esse dia, encerrar a Páscoa convosco. E eu não vou mais beber do fruto da vide, até que ela aconteça onde? No reino. Aí na hora que ele vai partir o pão, ele toma do suco? Não, porque vai acontecer de novo somente no reino. Aí São Paulo, pelo Espírito, ele fala o quê?
para aqueles que vão estar na tribulação. Como o livrinho? O livrinho vai ser o quê? Doce. Eles vão falar assim: que tremendo, que maravilhoso. Mas nós estamos na... Nós não, eles. Eles estão na tribulação. Aí o estômago vai o quê? Vai doer. Por que vai doer, irmão Edgar? Que você falou a reunião como forma de brincadeira, mas está certinho. Porque eles jejuaram muito. Eles jejuaram muito. O estômago está vazio. E quando recebe um alimento como esse, o estômago dói. Aí São Paulo fala: toma um pouquinho de cálice para melhorar a dor do estômago, porque estão na tribulação. Agora nós, no tempo de hoje, já estamos levantando o cálice, porque nós não estamos jejuando. Pelo contrário, nós estamos o quê? Comendo e bebendo, e muito. Não é bebida fermentada. Ó, nós estamos comendo o quê? Maná, leite, vinho não fermentado, Mel. E o quê? Água. E é doce. Bebendo água. E é doce na nossa vida. Viu? Agora nós vamos lá em Coríntios. Deixa o irmão Wilson falar, para a gente finalizar. 22. Naquela noite, todos estarão no leito e será tomado um e fechado outro. Esse é porque aquelas duas crianças que estão no leito não morrem, né? É, exatamente, irmão. Exatamente. As duas crianças no leito, uma morre e a outra será tirada. Entendeu? A outra será tirada. Foi tirado para onde? Irmão Wilson, a criança que foi tirada para onde? Não, foi tirado para junto de Ial e com seu trono. Aí Salomão, que é a sabedoria de Ial, representação de Ial Micael, ele disse: tira a criança de Sardes e passa para a mulher mãe de direito, Filadélfia. Entendeu? Então foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono. E haverá duas mulheres no campo depois. Viu? Dois estarão no leito. Um será tirado, o arrebatamento. E depois vai ter duas mulheres no campo. Uma será tirada, a outra levada. Viu? A condição tanto da mulher como do filho varão são arrebatados para caminhar no deserto. Viu? E depois são tirados da terra, tanto o filho varão como a mulher. E se cumpre a passagem de Cantares. Quem é essa que sobe apoiada do deserto? Quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Viu? Vamos lá em Coríntios. Aí a gente vai finalizar agora. 1 Coríntios. Não. 2 Coríntios 3. Segundo Coríntios 3, versículo 17. Os discípulos falaram assim: mestre, onde que estará o reino? O reino é o Espírito, é Yalcha. Onde que estará Yalcha? Onde que você vai estar? Onde vai estar seu corpo? Onde, mestre? Aí Yalcha fala assim, ó, Ial, melhor dizer, Ial visível. Lança o pão, o seu corpo, sobre as águas. Depois de muitos dias eles vão encontrar, vão passar a reconhecer quem você é. Depois de muitos dias, aí nós veremos ele face a face. E aprove Ial vos dá o reino. Ele exultou, né? E aprove Ial vos dá o reino. 1 Coríntios 3, 17. Pois o mestre
é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Mestre, aí está o quê? A liberdade. Então nós, como os discípulos, falamos assim: onde? E no tempo do fim, nós encontramos quem? O corpo, o Filho varão. Qual corpo nós encontramos? Nós não encontramos o corpo de Yauxa, mas nós encontramos a representação do corpo, que entre nós partilhamos e entendemos que quem está no nosso meio é Yauxa Micael. Cuidado, porque o assunto está ficando mais sério cada dia. Porque o seu amor é para sempre. Ó, irmão, aí eu ia entrar agora. Ele abrirá o mar vítreo. Ó, eu babei. Ele abrirá o mar vítreo. Ele abrirá o mar vítreo, porque o seu amor é para sempre. Que nos tirou com mão forte e braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Aleluia. Adorar somente a. Gratidão, papai. Já estou ficando sem voz. Vamos lá. Grato a Yauxa, grato a Yau, grato a Yauxa, grato a Yau, grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Que Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Que Yau faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Que Yau levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Assim seja.